Olá pessoal, aqui quem fala é João Noff. Vamos seguindo com mais um vídeo, certo? Da histologia, da parte prática. Agora falando de órgãos linfóides, certo? Órgãos linfóides são órgãos que vão participar da defesa imunológica do organismo, da imunidade, da autoimunidade, certo? Da filtração da linfa e assim por diante. Nós temos órgãos primários e órgãos secundários. Órgãos primários são aqueles órgãos que produzem células de defesa, além de maturar essas células de defesa. Como exemplo, principal, medula óssea, certo? Mas temos o timo também faz isso. E no estado de feto, o fígado também faz isso. E os órgãos secundários ou periféricos são órgãos que vão ser local de defesa, local de ação dessas células de defesa. Principal exemplo, linfonodo. A gente também tem baço, falando em células sanguíneas, certo? Tem tecido linfóide associado à mucosa, que são os maltes. Tecido linfóide associado à mucosa, de trás para frente. Tanto que esse malte, quando está no brônquio, é chamado de balte. Quando está no tecido gastrointestinal, é chamado de galte. E assim por diante. Então, iniciando com o timo, certo? O que a gente tem no timo? Como é que a gente olha e reconhece que é um timo? O timo, ele é basicamente, todos esses órgãos eles são basicamente a mesma estrutura histológica. Eles vão ser órgãos lobulados, divididos em lóbulos, certo? Mas lóbulos muito parecidos. Lóbulos estes, que tem estruturas semelhantes de um lóbulo de outro, certo? Todos eles a gente não tem camadas específicas e etc. A gente vai ter a gente vai regionalizar o órgão e vai ver o que é que tem em cada camada dessa, beleza? Começando então pelo timo, como é que a gente divide? A gente sempre tem uma cápsula de tecido conjuntivo denso não modelado que reveste o órgão por fora, certo? Essa cápsula pode estar presente vaso sanguíneo e assim por diante. Então fica colada com o órgão na parte externa, certo? E ela penetra o órgão, dividindo o órgão e se formando septos, que também tecido desse não modelado, dividindo o órgão em vários lóbulos. Então, encontra um lóbulo para cá, outro lóbulo aqui para baixo. Então, é essa basicamente a estruturação de todo esse órgão. Essa barreira aqui eu falo daqui a pouco do que é. Então, vamos começar. Como é que a gente divide o órgão, certo? Começando aqui pela região, para vocês entenderem de córtex e medula. Quando eu pego um lóbulo desse, todos esses lóbulos vão ter a mesma estrutura. A gente vai ter, no caso de timo, falando de timo, a gente só vai ter córtex e medula, certo? Então a primeira diferença dele para os outros é isso. A gente vai ver que a imagem dos órgãos linfóides são muito parecidas umas das outras. Então vão ter nuances, em um tem que o outro não tem, que é o que diferencia. Primeira é essa. O timo é cheio de pontinha, é mais roxo, é mais escuro, porque é só linfócito T. Então ele fica basicamente homogêneo. E a gente só divide ele em córtex e medula. O córtex é essa região aqui, essa região mais escura, certo? Medula é a região mais central, mais clara, que vai ter uns corpúsculos aqui que a gente vai ver posteriormente. Beleza? Então, se eu pego aqui, como a gente falou, da cápsula, por exemplo, a cápsula vai estar em contato diretamente com o córtex. Nesse córtex, o que é que a gente encontra no córtex do timo? Só linfócito T imaturo. Porque nesse córtex, o timo, como a gente disse, produz e matura linfócito T. Timo lembra de T, certo? Ele não tem linfócito B no timo, só linfócito T. Então ele vai produzir muito linfócito T imaturo, que vai estar recebendo célula de defesa, célula do próprio corpo através dos vasos sanguíneos, para ter a apresentação antigênica, ter aquele processo de formação da autoimunidade, para evitar ataque contra a célula do próprio organismo e assim por diante. Então, todos esses linfócitos ricos aqui, um bocado de pontinho roxo, linfócito T imaturo, certo? Isso falando de córtex, aproximando melhor a cápsula, logo abaixo eu estou falando do córtex, abaixo da cápsula. Então, essa região externa cheia de pontinho roxo, cheio de linfócito T imaturo. Nada mais do que isso eu posso encontrar. Aqui, mais uma vez, um córtex, o outro córtex, já que são as partes iniciais dos lóbulos, né? Lóbulos eu sei que são lóbulos, porque eu tenho um septo de tecido desse não modelado dividindo esses lóbulos. Já eu falo dessa barreira, como eu disse. Outra coisa que eu vou encontrar é a medula do timo, a parte mais interna, como eu mostrei, lá no centro. Existirão coisas específicas dessa medula, estruturas específicas, como o corpúsculo de Hassall. O que é isso? O corpúsculo de Hassall é uma estrutura de degeneração, vamos dizer assim, de células mortas, principalmente de células epiteliais tímicas. São outras células além dos linfócitos T. Mortas, queratinizadas, calcificadas, formam essa estrutura corpuscular aqui, É característica da medula do timo. Só o timo tem isso, certo?
Outra diferença. Outra coisa que a gente pode encontrar mais evidente aqui na medula, já que na medula a gente não tem tanto linfócito T como no córtex, a gente só vai encontrar linfócito T maduro, já que poucos desses linfócitos T imaturos viram maduros, a maioria é descartado. Então os linfócitos que passam para a medula ficam ali prontos para atuarem, certo? Ficam aqui os maduros, são menos, então aqui a gente consegue ainda ver a presença de células epiteliais tímicas. São essas células com citoplasma mais rosa, mais claro, certo? Núcleo bem grande, ficam em grupos de 2 a 3. Diferente do corpúsculo, que é uma estrutura maior, mais redonda. Essas células epiteliais tímicas, a gente pode encontrar elas aqui, ó, certo? São células que ficam juntas e são outro tipo de célula que tem no timo. Essas células epiteliais tímicas, a nível de teoria, tem vários tipos, de 1 a 6. Elas vão preenchendo todo o órgão, formando toda a sustentação do órgão, certo? Aí que entra aquela questão da barreira hematotímica. Olha o nome, barreira hemato de sangue, tímica do timo. Essas células, quando encontram um vasozinho aqui, ó, um vaso sanguíneo, elas ficam aqui, ó, aglomeradas ao redor desse vaso, formando realmente uma barreira epitelial. Por isso que não é célula epitelial, que elas dão sustentação, dão proteção, certo? Então elas arrodeiam o vaso e não deixam as células do sangue entrarem em contato com os linfócitos T aqui do córtex, que ainda são imaturos, para não ocorrer aquele mecanismo de ataque ao próprio organismo, certo? Então elas formam uma barreira hemato do sangue tímica com os linfócitos T maduros do órgão, imaturos do órgão, certo? Aqui no córtex. Pronto, daí a gente entra em linfonodo. Aí você olha para linfonodo e diz, mas é muito parecido e tal. É aquilo que eu disse, todas vão ter a mesma a estrutura parecida. Um órgão lobulado, dividido por septos, o trabéculas, dividido o órgão em vários lóbulos, certo? O que é que a gente encontra no linfonodo que eu consigo diferenciar do timo? Primeira coisa de cara, a presença disso aqui, ó, dos nódulos linfáticos ou linfóides ou folículos linfáticos, certo? São essas, abre aspas, bolas aqui que você vê, que é o que caracteriza o córtex do linfonodo, certo? Outra coisa diferente é que no linfonodo a gente não tem só córtex e medula como no timo, a gente tem córtex, paracórtex e medula. Paracórtex é uma transição. Pronto, então vamos começar a ver o órgão por completo. A gente vai ter, acho que eu passei errado aqui. A gente vai ter aqui. A gente vai ter uma cápsula da mesma forma, de tecido conjuntivo denso, não modelado, que reveste o órgão por fora, certo? Além dessa cápsula, essa cápsula vai penetrar no órgão também formando trabéculas. Só que a gente tem, vamos lá, cápsula denso não modelado. Essa cápsula pode deixar um espaço entre a cápsula e o córtex, certo? E o córtex do órgão já. Quando a gente forma esse espaço, a gente forma o que chama de seio subcapsular. Esse nome seio quer dizer espaço, certo? É por esse seio que vai começar a ser corrida a linfa. Lembra que o linfonodo não é um órgão primário de formação de linfócito T como o timo. O linfonodo é um órgão de atuação do linfócito, dos linfócitos e das células de defesa. Então, como é que é descrito o caminho da linfa pelo linfonodo? A linfa vem pelo um vaso linfático aferente, penetra no linfonodo, aí vai escorrer aqui, ó, por esse seio subcapsular, depois vai escorrer aqui, vai escorrer passando por baixo da cápsula, vai penetrar aqui, ó, no seio peritrabecular, até escorrer e cair dentro da medula, nos seios medulares, que é onde vão estar agindo as células de defesa. Mas voltando para cá, essa cápsula, desse não modelado, se descolar, se deixar um espaço, forma esse seio subcapsular, certo? Já adiantando, essa cápsula quando penetra forma trabéculas ou septos de denso não modelado também, dividido o órgão em vários lóbulos, como a gente viu. Essas trabéculas quando descola da parte do córtex também formam um seio, mas não agora, não é mais subcapsular, porque agora eu estou falando do septo, da trabécula. O seio é peritrabecular, certo? É lateral aqui as trabéculas. Trabécula também denso não modelado, já que é uma continuação da cápsula. Então, o que é que a gente vai encontrar mais no linfonodo? Então, já começando penetrando a região do córtex. O que é que caracteriza o córtex é a presença do folículo linfático ou nódulo linfático. A gente tem dois tipos de folículos. O folículo primário, quando a gente tem uma região, uma estrutura mais arredondada, só uniforme roxa, e tem o folículo secundário, que é o que é característico, é mais predominante. E quando a gente tem uma estrutura redonda com esse centro mais branco, mais interno, certo? Que quer dizer que ele tem a presença de um centro germinativo. Centro germinativo
é uma região já de células maduras, certo? Então, se eu vir essa região mais branca no meio, eu posso chamar de folículo secundário. Se não ver só uma bola de célula roxa, folículo primário ainda vai provavelmente virar um folículo secundário. Que já vimos da transição do córtex para a medula, a gente tem a região de paracórtex. Como eu disse, a gente não consegue, colocando no aumento de 40, saber logo o que é o paracórtex. A gente só vai saber assim, ó. Tem o córtex, vinha o folículo, córtex, certo? Vinha o folículo, sei que é córtex. Essa transição aqui mais uniforme, eu chamo de paracórtex, que a medula é cheia de espaço, onde vai estar a linfa, como eu falei, que são seios medulares. Depois nós veremos. Mas, falando de paracórtex, existe uma estrutura que vai estar predominante nesse paracórtex, que são as vênulas de endotélio alto. O que é isso, vênula de endotélio alto? Normalmente, uma vênula, ela tem um endotélio simples pavimentoso, já que o nome é endotélio, certo? Mas no paracórtex, que é uma região de transição, como eu disse, a gente vai encontrar essas vênulas de endotélio alto, que são um endotélio mais alto, ou seja, com formato mais cúbico, se podemos dizer assim, certo? Um formato mais cuboide, que permite o transporte de linfócito para dentro do linfonodo. Então, essas vênulas que vão trazer o transporte dos linfonodos, os linfócitos para dentro do linfonodo, certo? Vai mandar linfócito B lá para o córtex e vai mandar linfócito T permanecer no paracórtex, certo? Porque, acho que eu não falei, o folículo linfático, o nódulo linfático, ele é uma estrutura de linfócito B, certo? É aqui que vão estar os linfócitos B em produção. Aí esse paracórtex vai trazer, esse vênula de endotélio alto vai trazer linfócito B, vai jogar linfócito B lá pro córtex e vai mandar linfócito T para cá. De onde vem esse linfócito T? Lá do timo, da maturação. Então aqui no paracórtex também tem linfócito T. Então por isso que no linfonodo tem B e T, certo? Mas a característica é a B, principalmente nos nódulos. A T fica aqui nessa transição do paracórtex. O que é que eu encontro também já na medula, né? Então olha como é a medula, cheia de seio, de espaço. Então já na medula já vou encontrar linfócito B pronto, de memória, que já passaram por uma atividade, tem célula de memória, tem plasmócito, tem macrófago, tem mastócito, e assim a gente vai tendo toda uma estrutura para defender e filtrar essa linfa. A gente tem, ó, cheio de espaço branco, são esses espaços que são os seios medulares, que vindo do seio peritrabecular, a linfa cai aqui e é aqui que vai estar sendo filtrada, certo? Na região interna, cheio de espaço, que é a região da medula. Então o que é que a gente tem na medula? Os cordões medulares, são essas várias células que eu falei, formando cordões agrupadas. O nome cordões é mais morfológico. E os seios medulares são os espaços brancos por onde corre essa linfa. É mais difícil de marcar porque não é uma estrutura em si, né? É mais questão de espaço. Então, a gente entra embaixo. Falamos do timo, linfócito T, produção e maturação, linfonodo, linfócito B e T, com atuação dessas células todas em processo de atividade. E agora vem o baço. O baço é um órgão também linfóide, como eu disse, só que agora é no baço que, além dos linfócitos, a gente vai encontrar a questão da filtração do sangue, certo? O processo de hemocaterese, destruição de células velhas do sangue, de hemácias velhas. Além disso, é nesse baço que a gente encontra uma proliferação de linfócito B, linfócito T. E no caso do feto, esse baço tem uma função também hematopoética, que é formar a célula sanguínea. Já no adulto, é só a medula óssea quem faz isso, certo? Então o que é que a gente encontra aqui no baço? Esse baço, histologicamente, vai ter uma cápsula, vai ter essa cápsula de tecido conjuntivo, penetra o órgão, dividindo ele em lóbulos através de trabéculos, como a gente está vendo aqui. Só que a histologia do baço é conhecida como isso aqui, polpa vermelha e polpa branca. Primeiro pela coloração, a polpa vermelha fica mais rosa na coloração HE. A polpa branca fica mais roxo, como no linfonodo, como no timo, que são linfócitos, certo? O que é isso? Antes disso, a cápsula esplênica, né? A cápsula do baço. A gente tem um tecido desse não modelado, como eu disse, ó, revestido por fora, que vai penetrar o órgão, aquelas trabéculas que a gente viu. Então, falando da polpa branca, o que é polpa branca? É a região, elas vão estar, adiantando já, entrelaçadas, misturadas. Polpa branca, polpa vermelha, toda disforme, certo? No órgão, dentro do órgão, toda misturada. Só que a polpa branca é composta por
Também presença de nódulos linfóides de linfócito B, igual ao linfonodo, a gente encontra esses nódulos, igual ao linfonodo, com o centro branco de linfócito B, bem característico, ó, nódulos linfóides, fazendo parte da polpa branca. E outra estrutura que a gente encontra é a bainha linfóide periarterial, são esses pontinhos roxos que ficam geralmente ao redor de uma artéria central, que chama, é uma artéria que traz células do sangue. Logo aqui, ó, logo em contato com as células do sangue, a gente tem uma bainha linfóide cheia de linfócito ao redor para fazer já essa primeira defesa. Isso seria a polpa branca. A polpa vermelha, a gente encontra cordões e seios, semelhante à medula lá do linfonodo. A gente vai encontrar, ó, cordões esplênicos de células, certo? Tanto que ela é mais rosa. Células sanguíneas em destruição, em processo de hematopoiese no caso do feto. Cordões celulares, cordões esplênicos. E seios esplênicos, são esses espaços, do mesmo jeito, onde vai estar correndo sangue, certo? Dos sinusóides esplênicos, os seios, tanto faz, mas sinusóides esplênicos, onde vai estar correndo o sangue, certo? Vamos dizer assim, capilares sinusóides. Então, região mais vermelha, cordões e seios. E a parte da branca, também entremeada, são os nódulos com as bainhas periarteriais. E finalizando, a gente tem os tecidos linfóides associados à mucosa. Qualquer um deles é igual. O Balt, o Gout. Mas a gente pega aqui no ilho, na região do ilho, do intestino, esses Gouts, eles aparecem em evidência, vários de uma vez, que é o que forma as placas de Peyer, lá no ilho. Mas qualquer Gout é igual, ó. A gente encontra uma massa de linfócitos, outra massa de linfócitos, um Gout e outro Gout. Uma massa cheia de pontinho roxo, cheia de linfócito em atividade, lá no caso do intestino do ilho, na parte do alimento, no caso do brônquio, no ar, fazendo a filtração e a defesa no ar, certo? Então, são células, por isso que o nome é tecido linfóide associado a alguma mucosa. Ilho, gastrointestinal, Gout, brônquio, Balt, e assim por diante, certo? Então, órgãos linfóides é isso, que tem dado para ajudar no que for possível, e valeu!